Seja bem-vindo à Escola Livre de Teatro de Santo André. Solicitamos a todos que desliguem celulares e bips e outros aparelhos sonoros. Lembramos também que não é permitido filmar ou fotografar o espetáculo sem a prévia autorização da produção. E lembre-se, você está num espaço público. Portanto, ajude a preservá-lo. Não consuma alimentos neste local. E agora, com vocês, Necrópolis, um espetáculo da Formação 10. A todos, um bom espetáculo. Obrigado. Que sai do cu da boca de nós
Não mude de caralhar. Caralhar a merda toda. Peido forte que faz o eles tremer. Mais chupar, mais desmamar, desfazer inteiro na frente de nós. Estirpe. 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 No mais de agora, é só. Se fosse de um todo, nós falava de por que nenhumas coisas são. Pelo do que o eles necessita, no agora de saber, volta ao cargo, no modo fest. 6 baques da estirpe. Cedo, ainda no reino de Apolo. Quando Breu chegou, os de nós correu no mude. Pá na mão, picareta mais inchada. Para desenterrar os corpos e fazer o delivery. Delivery de corpses. Os de nós na carreta com as entregas. Na água amada de nós. Quem não existiu em vida, agora na morte tem sua imagem. Quem em vida sem voz morreu, agora na morte pode falar. Ao seu jeitinho. Mosca e pele verde é a língua dos córpices. Os córpices grita, e goza, e peida na mudez da morte que não gritou, gozou, peidou no antes. Assim falou a estirpe. De tudo o que de nós fez, de tudo o que de nós viu, mais verá no depois agora. Cada peido que sai do cu da boca é só vestígio, que os corpos é como semente. Em tumor no útero do ele se transforma, tubérculo na porra da mãe terra, e cresce, mas se espalha na epidemia do câncer novo, diferente, sem cura, que mata, e mata, e mata. Só para matar o eles mais uma vez. E mais uma vez mais, para sempre. Sente-se, por favor. Sente-se, por favor. Sente-se, por favor. Os de nós atalcaram antes de tudo o que o eles necessitam sim de saber. Sente-se, por favor. Note-se que o réu recusa-se a sentar. Por favor, informe a este tribunal seus dados pessoais. Por favor, informe a este tribunal seu nome, idade, ocupação, função na célula terrorista. Note-se que a réu recusa-se a responder. Você fala a nossa língua? Você fala a nossa língua? Sim. Você fala a nossa língua? Sim. Sim, eu falo. Sente-se, por favor. Levante-se, por favor. Obrigada por cooperar com este tribunal. Eu quero um julgamento político. Por favor, informe a este tribunal seus dados pessoais. Eu não aceito que nossas ações sejam qualificadas como atos criminais. Nome. Não há criminosos aqui. Idade. Foi um ato político. Ocupação. Nós exigimos um julgamento político. Função na célula terrorista. Porca. Sente-se, por favor. Porca. Note-se que a recusa-se a sentar. Porca. Porca. Porca! Que mostre os autos do processo que este tribunal foi capaz de confirmar os dados pessoais dos acusados.
informações oriundas da investigação criminal apontam para uma série de inconsistências relativas à identidade dos terroristas. Indivíduo do sexo masculino, branco, idade presumida 28 anos, origem desconhecida, ocupação indefinida, sem registro civil. Indivíduo do sexo feminino, negra, idade presumida 23 anos, origem desconhecida, ocupação indefinida, sem registro civil. Indivíduo do sexo masculino, negro, idade presumida 30 anos, origem desconhecida, ocupação indefinida, sem registro civil. Indivíduo do sexo masculino, branco, idade presumida 25 anos, origem desconhecida, ocupação indefinida, sem registro civil. Indivíduo do sexo feminino, branca, idade presumida 27 anos, origem desconhecida, ocupação indefinida, sem registro civil. Ana Maria Garcia, branca, 33 anos, professora voluntária da ONG Cimento Social. Antes de ser presa, lecionava a alfabetização para adultos em comunidades da periferia da cidade. E tem até RG. formandos de 2003 da Pontifícia Universidade Católica. Foi com grande orgulho que aceitei a honrosa função de paraninfa desta turma. Como deve ser do conhecimento de todos, chamo-me Joana Mota de Abreu, doutora em Direito Internacional, professora emérita desta casa e atual secretária de Educação do Estado. Formei-me em Sociologia na Sorbonne em 1968 e tive a honra de dividir os bancos universitários com o nosso estimado ex-presidente da República. Ao lado de colegas como ele, lutamos, minha geração, contra a ditadura militar. Lutamos e sofremos juntos durante um período negro de nossa história. Sofremos diante do autoritarismo. Mas perseveramos e por fim vencemos, conseguindo estabelecer, à custa de sangue, suor e lágrimas, a democracia em nosso país! Os últimos 8 anos de governo foram tempos imensos, fundamentais
depois do processo de transição mais maduro que já presenciamos, vemos um sonho, talvez o maior de nossa geração, se realizar: a chegada do povo ao poder. O nosso estimado companheiro, também ele de tantas lutas, um operário se torna presidente em nosso país, consagrando de modo inequívoco o processo democrático. Saímos fortalecidos. A América Latina sai fortalecida. Portanto, é com grande alegria que afirmo a vocês, estimados novos bacharéis, nestas terras de além-mar, neste ano de 2003, somos todos privilegiados. Usufruam, jovens formandos, deste novo Brasil. A esperança venceu o medo. Se me perguntasse como vai a vida, se me perguntasse, mas não perguntaria. Justiça. Eu quero justiça. Saber o que vai acontecer com esses que penduraram o corpo da minha mulher num poste. Sr. Batista, há quanto tempo a senhora Josenilde de Souza trabalhava na referida empresa? 20. Quase 20. Era costureira. Lá gostavam do trabalho dela lá. Em algum momento nesses quase 20 anos, a sua esposa pensou em protestar por melhores condições de trabalho? Nunca? Não. Não. O senhor tem filhos? 3. Tenho. Como o senhor e a senhora Josenilde criaram essas crianças? Muita dificuldade, a luta. Hoje estão aí criados, trabalhando, procurando trabalho. Como o senhor tomou conhecimento que o cadáver da senhora Josenilde de Souza, sua esposa, mãe dos seus 3 filhos, havia sido desenterrado e exposto em frente à referida empresa na qual ela trabalhou por quase 20 anos? O pessoal da reportagem estão atrás de mim até hoje. O senhor está vivendo no inferno até hoje. O que acha disso? O que eu vou achar? A minha casa desabou. Perdi tudo. Minha mulher morreu. Eu estou morando numa escola. Vem a TV e me leva. Mostra o corpo da Josenilde dependurado no poste. O que eu vou achar? Acho um mãe de família. Filhos da puta. Talvez se fosse a mãe de vocês. Talvez se vocês não tivessem mais nada, perdido tudo. Sem emprego, sem lugar para morar. E aí? O senhor está desempregado. O patrão disse que depois do acontecido não dá mais. Trabalha lá 15 anos naquela padaria. Em algum momento, a organização terrorista autodenominada STIP perguntou ao senhor se poderia expor o cadáver em decomposição da sua esposa? Uma carta, um telegrama, um telefonema. Nem sabia que isso existia. O senhor viu neste ato algum proveito para ela ou para o senhor? Não. O senhor... A imagem da Josenilde morta em revista, jornal, programa de TV. O senhor viu neste ato algum proveito para ela ou para o senhor? Não. O senhor acredita que a ação com o cadáver da sua esposa foi perpetrada em nome de uma causa maior? Não. Não. Que causa? Sem mais perguntas, meritíssima. Agradeço por teu corpo, me despeço do medo e do remorso, me desculpo por fazer do teu corpo foto do meu alto feito defeito. Te trago a vida de novo pro povo perplexo pensar no teu pesar.
Batista, o senhor poderia nos dizer qual era o salário mensal da senhora Josenilde de Souza, sua esposa, na referida empresa em que ela trabalhou por quase 20 anos? 500. E eram bonitos os vestidos que ela confeccionava? Lindo, tudo. Era costureira. Mas gostava do trabalho dela lá. Senhor Batista, alguma vez ao longo de todo esse tempo, a senhora Josenilde adquiriu algum dos vestidos confeccionados por ela mesma? O vestido era 3, 4, 5 mil. Jeito nenhum. Mais até ela dizia. Onde o senhor e sua esposa moravam? Boa Esperança. Onde? Favela, comunidade, Boa Esperança. E o senhor poderia descrever para nós as condições de vida no local? Andar 20 minutos até a produção, rua sem asfalto, necessidade é na fossa. Desculpe. Sem luz, quase 2 horas para Josenilde até a firma. Quando voltava era noite alta. Chove e desce tudo o morro. Esgoto alagava até o joelho de fossa. Céu aberto. Aí as crianças... Perigoso, muito. Gente. Rato. O senhor, sua esposa, sua família eram felizes morando lá? O que dava para pagar. Por que não se mudavam? O que dava para pagar. Senhor Batista, como a sua esposa veio a falecer? Soterrada. Em que circunstâncias? O morro desceu, desabou. Chovia muito. Deslizamento de terra. Isso, morreu. E esses deslizamentos eram comuns na comunidade de Boa Esperança? Antes já tinham morrido outros. Quantas vezes a prefeitura foi chamada para resolver o problema? 20, 100. E quantas vezes os técnicos da municipalidade estiveram no local? Nenhuma. A referida empresa, na qual a senhora Josenilde de Souza trabalhou como costureira durante quase 20 anos, por 500 por mês, auxiliou de alguma forma a sua família após o acidente que vitimou a sua esposa? Não. Ajuda financeira, um telegrama, flores no enterro. Senhor Batista, o senhor conhece a senhora Ana Maria Garcia? Sim. O senhor acredita que a senhora Ana Maria Garcia seria capaz de fazer algum mal ao senhor ou à senhora Josenilde? Não. Dona Ana era professora nossa. Professora da minha mulher. Professora de ler e escrever. Mas ela faz parte da suposta organização terrorista conhecida como STIRP. O senhor não sabia? Não entendo. Eu não entendo. Sem mais perguntas. Eu peço, não compro, não se não só vejo o chão, mergulho para a terra e vou na contramão. O que distrai a massa, contra a terra no sussurro. Quero ver quem é mais duro, se seu nome não se chama. Dentro é osso, fora é canso, dentro é osso, fora é canso, dentro é osso, fora é canso. Dentro é osso, fora é canso, dentro é osso, fora é canso, dentro é osso, fora é canso. Os de nós, 6 hoje, pero muito mais no depois. Os de nós, 7 vezes 7 legião, multidão de nós no tempo do amanhã. Os de nós, não vingança, não destroyer, mas para salvar. Os de nós, que a estirpe não é bando de gente, que a estirpe é um cu, caga peida de volta o que no antes o eles enfiou no goela abaixo. Os de nós, os de nós, os de nós. O que significa isso tudo?
chegar. Não aí. Quê? Aí. Onde você está. Aí não. E onde eu estou? No poder. Não é? Também já fui como você. E acreditava na luta armada. Sim. E abandonou sua família. Eu preciso. E trocou de nome. Clandestinidade. Exílio. As coisas mudaram. Secretária de Educação. O país mudou. A troca de um Estado autoritário por um Estado ausente. Você não faz ideia. Ideia nenhuma. O período militar. Não poder ir ao enterro dos seus amigos, viver fugindo com medo da própria sombra, tortura, assassinatos. Isso para que sua geração pudesse viver num mundo livre. 500 mortos durante a ditadura? Que? 288 no registro oficial. Somando os casos encobertos, os desaparecidos, com uma margem larga de erro, 500 mortos durante a ditadura militar. Acha pouco? 500 vidas. 4.000 assassinatos por semestre nos grandes centros urbanos hoje. Dezenas de milhares de assassinatos por ano em nosso mundo livre. Tiroteios, assaltos, negligência médica, doenças por falta de saneamento, balas perdidas. 70% dos casos não são nem investigados. Medo. Isso é pânico. Perseguição. Isso é exílio dentro do próprio país. Tortura? Isso é tortura como forma de vida. O sujeito da revolução é o povo. Para que o processo revolucionário se consolide é preciso apoio popular. Isso vocês não têm. Vocês não tinham o apoio do povo durante a luta contra a ditadura. O povo delatava vocês. Porque eles tinham medo dos militares. E hoje eles também têm medo. Medo da exclusão absoluta. Pelo amor de Deus. Nosso presidente é um torneiro mecânico. Se isso não significa que as coisas estão mudando. Quantas vidas enquanto isso? Aos poucos, como qualquer processo democrático, as mudanças. Quantas vidas perdidas enquanto isso? Como em qualquer processo democrático. Quanto tempo mais nós vamos ter que esperar? Aos poucos, as mudanças, a democracia, o exercício do poder. 5 anos. 6, mais 8, 10 anos. Quanto tempo? Quantas vidas? 20, 30, 40, 50 anos? Quanto tempo? Quantas vidas? 60 anos? 60 segundos. 50. 30 segundos. 10. 5 segundos. 3, 2, 1.
encontrados, esta manhã, 3 cadáveres na área de fitness de um dos maiores parques da cidade. Os cadáveres... 3 cadáveres na área de fitness de um dos maiores parques... Encontrados esta manhã na área de fitness de um dos mais frequentados parques de nossa cidade. Os 3 cadáveres... São corpos de crianças. São corpos de crianças com idades que variam aparentemente entre 4 e 10 anos. O menor dos 3... Aproximadamente 4 anos de idade. O maior de uma criança de 10. Falecida aos 10 anos. Em avançado estágio de decomposição... Em avançado estágio foram dispostos... Na barra de flexões... Na prancha de abdominais... E na pista de corrida. A polícia ainda não sabe como os cadáveres foram parar no local, a identidade das crianças mortas, quem as colocou no parque e qual o objetivo deste ato monstruoso, insano, hediondo, que chocou profundamente a sociedade. Pedro? Pedro? É um nome bonito, muito significativo. São crianças como você, que formam a base da nossa sociedade. Posso te chamar de Pedrinho? Pode. Eu vou fazer algumas perguntas e gostaria que você respondesse. Acha que pode fazer isso? Ótimo. É um menino corajoso. Quantos anos você tem? 10. 10 anos. A idade do meu filho. Pedrinho, o que você mais gosta de fazer? Faltar na escola. E por quê? Pra jogar videogame. Poderia contar pra nós o que aconteceu aquela manhã no parque quando você e sua mãe passeavam? Tinha um corpo onde meu pai corre, um pendurado com uma cara feia, o outro estava sem braço. Eles estavam... mortos. Crianças mortas. Você já tinha visto crianças mortas antes daquele dia? Já. Onde? No jogo. Não é a mesma coisa. Pra mim é. Só que não é a mesma coisa. É parecido. Seus pais informaram a este tribunal que você não tem ido à escola depois do incidente no parque, isso é verdade? Eu fiquei com medo. Com medo. E por quê? Pode nos dizer? Lá na escola também tem brinquedo, pista de corrida. Eu fiquei com medo de ver os mortos outra vez. Qual o nome do seu melhor amiguinho? É Lucas. Você imaginou o Lucas morto lá, foi isso? Não, Lucas não. Marquinhos. Marquinhos morto lá, eu imagino. E por que o Marquinhos e não o Lucas? O Lucas é um fraco, o Marquinhos me bate às vezes. Em sua imaginação infantil, quem teria colocado os corpos das crianças no parque? Bruce. Quem? Bruce, o viciado em esteroides. Do jogo, porra. Ele é inimigo. E o que acontece se o Bruce ganha o jogo? Ele mata a gente. Mata todo mundo. Transforma todo mundo em zumbi. Sem mais perguntas, meritíssimo. Pedro, pode contar pra nós qual é o game que você mais gosta? Grand Theft Auto 4. E quantas horas por dia você costuma jogar? 6, 10, 14 horas. Eu fiquei em terceiro no campeonato estadual. Seus pais permitem que você jogue por tanto tempo? Eles deixam. Por quê? Me acalma. Como é o jogo? Pode contar um pouco? Claro. Desenvolvido pela Rockstar North, engenharia arcade. O hype dos gráficos e da jogabilidade superou de longe o Counter-Strike e até o Resident Evil. De 1 a 16 jogadores, para completar uma missão, são 50 horas de jogo. Para PlayStation 3 ou Xbox 360, você é Nickelback. Nickelback. Imigrante do leste europeu que foge da sua terra em busca de uma vida melhor e agora está aqui, na Cidade da Liberdade. Pode matar, roubar, sequestrar, estuprar, espancar à vontade. Atropelar carrinho de bebê vale 1000 pontos. Você mata criança no jogo? Criança, velho, puta, todo mundo. Quando você viu as crianças mortas no parque? Tive medo. Por quê? Tive medo, já disse! Medo dos mortos! Eu tava sem minha arma. Se você tivesse com a sua arma, o que você ia fazer? Eu ia atirar nelas. Na cabeça. Na cabeça! É, onde vale mais pontos. Você não está indo à escola. A minha mãe tá deixando eu ficar em casa. Tô traumatizado, ela disse. E o que você faz em casa? Jogo. Grand Theft Auto 4. Grand Theft Auto 5. Tem que matar as pessoas do mal. Quem
Quem explica a você a diferença entre o bem e o mal? Minha mãe. E quem dá os jogos? Minha mãe. Sou eu? Sem mais perguntas. Meritíssima. Obrigada por sua colaboração. Pode se retirar. Dentro da bexiga, dentro de dentro da cabecinha, entre o neurônio, o cérebro, o cerebelo, no fundo do corpo, do cabelo, nasce um mundo paralelo, eu não entendo letrada. Linha da rede, você no meio de quatro paredes, abre forte, detone X, sem certa frente, certa atrás, sangue virtual, onde sai, sangue virtual, onde sai, sangue virtual, onde sai, sangue virtual, onde sai. Tio, por que fez o que fez? Os que de nós no aqui e agora vos param. Os eles vão um dia perguntar por necessário. Que até hoje não teve nunca o eles um perguntar de mais precisão. E se isso não enxerga, é cego, surdo, cambada. O que chocou profundamente a sociedade, nas palavras da mídia impressa e televisiva, foi o fato dos corpos terem sido expostos em parque público, cuja frequência é basicamente composta pelas classes mais abastadas em seus momentos de lazer. Por quê? O eles pergunta. Mas o fato que é realmente relevante diz respeito à identidade das crianças mortas e às circunstâncias de suas mortes. Por quê? Uma das crianças, a mais nova, faleceu por disparo de arma de fogo de origem não identificada durante a operação policial na comunidade onde residia. Perguntar no aqui e agora o eles nem devia. Porque resposta no aqui e agora é tarde demais para se dar. Tarde demais para os baques daqui, tarde demais, azar, pior pro eles de lá. A outra vítima, a menina de 6 anos, faleceu devido a erro médico, em circunstâncias nunca esclarecidas, em unidade de saúde pública. O garoto de 10 anos foi encontrado num depósito de lixo, morto, por overdose de crack. Que os de nós não têm explicação. Não foi aberta investigação criminal para apontar quem depositou o corpo do menino ainda agonizante no lixão referido. Os de nós só sabem o que sabe. Protesto, meritíssima. E o que nós fez e faz é tudo que os de nós é. Não há relação entre os fatos discriminados pela Defensoria e o crime de exposição e violação de cadáveres em julgamento aqui. O eles não pode entender. Crianças. Entender não pode, o eles não. Protesto, meritíssima. Que é como os corpos. Quem entende? Quem pode? Bala perdida, erro médico, overdose de drogas. Se o eles entendeu o que os de nós é, se pudesse entender, o eles não seria eles. Seria estirpe. Protesto aceito. Seria nós. Uma máquina marca as horas. Se não marcasse, o que seria de mim? Ficaria parada no tempo, contemplaria o tempo. Olho pra trás e vejo os meus espaços. Quanto tempo passei, nem sei. Equilibrando na linha do horizonte. Parece que
rodeados por todos os lados. Estamos expostos à barbárie como rotina. Sangue, morte, destruição. E agora? Como se já não tivéssemos o bastante disso tudo, um grupo de desocupados começa a agir como estardalhaço. Em lugar de trabalharem pela construção de um país melhor, dedicam seu tempo a desenterrar cadáveres, violentando as famílias dos mortos e degradando a todos nós, testemunhas inocentes. Nada justifica o horror desses atos. O que nós, a sociedade, queremos é um julgamento rápido, exemplar, que o Ministério Público se manifeste prontamente e erradique esse cancro de nosso convívio. Porque é de paz que estamos falando aqui. Paz para viver, paz para trabalhar. Esse é o nosso pedido, esse, o nosso apelo. Nós, o povo brasileiro, nós queremos paz. Visando causar nas incautas testemunhas nada mais, nada menos que o horror em sua máxima extensão. Com o poder a mim conferido por esse Estado democrático de direito, solicito que os réus sejam conduzidos à presença deste tribunal. A defesa gostaria de convocar Lázaro e Judite como Freire. Que entrem as testemunhas. Senhor Lázaro, senhora Judite. Boa noite a todos. Formam um belo casal. Se me permitem, formam um lindo casal. Obrigado. Muito obrigada. Se me permitem, há quanto tempo estão juntos? Casados. Há 52 anos. 52? 52 anos. Casados. Feito raro hoje em dia, né? Com certeza. Digno de aplausos? Com certeza. Tem filhos? Não. Não. Senhor Lázaro? Sim. O senhor é aposentado? Isso. 25 anos. Trabalhei por 25 anos nas Forças Aéreas Brasileiras. Piloto? Piloto, sim. Na FAB. Com muito orgulho. Os senhores poderiam informar a este tribunal quem é Ulisses Gomes Freire? Sim. Sim, é o nosso filho. Mas disseram antes Está que não Está desaparecido. Há mais de 30 anos. Morto.
poderiam dizer a este tribunal qual a circunstância de sua morte? Está desaparecido. Ulisses Gomes Freire, desaparecido em 22 de outubro de 1972, após uma passeata de protesto contra a ditadura militar. Está correto? Meu filho era um estudante. Fontes abalizadas confirmam o envolvimento de Ulisses Gomes Freire, seu filho. Então, é estudante de medicina, sim, com organizações revolucionárias durante o regime militar. Era um inocente útil. Lázaro. As mesmas fontes atestam a sua prisão devido a uma denúncia anônima, assim como sua permanência no DOPS nos meses seguintes, onde foi torturado. Ele só tinha 20 anos. E morto pelo regime. Estúpido. Como disse, Sr. Lázaro? Estúpido. Moleque estúpido. Só 20 anos. Estúpido. Protesto, meritíssimo. Protesto aceito. Onde os senhores pretendem chegar? O que os senhores estavam fazendo na manhã do dia 7 de setembro no referido shopping center? Tínhamos ido almoçar. Com que frequência os senhores vão ao shopping? Quase todo dia, fica bem pertinho do condomínio. Almoçam quase todos os dias nos restaurantes do shopping. Mulher tá velha, cansada, algum crime nisso? Nenhum. Aproveitar a vida enquanto ainda dá tempo. As coisas estão melhores pra gente agora, depois da indenização. Indenização? Mulher. Sr. Lázaro? Vocês disseram que não iam tratar disso aqui. A senhora se refere à indenização paga à sua família pelo Estado, devido à prisão, tortura e morte de Ulisses Gomes Freire pela ditadura militar brasileira. Os fatos levantados não têm relação com o julgamento em questão. Se repararmos bem nestes mortos, 11 indigentes, replicam um quadro, a história de Atenas, do pintor renascentista Rafael. Na obra, Platão e Aristóteles, sábios atenienses, falam aos seus discípulos. Mas o que temos que perguntar realmente aqui é: o que estes mortos querem nos dizer? A senhora tem mais perguntas. Vocês não entendem? Os desaparecidos na ditadura militar, estes mortos, seu filho, estas pessoas, o país, a ação política. A senhora tem mais perguntas. Não. A promotoria solicita que conste nos autos do processo que após o incidente com os cadáveres no estacionamento, o referido shopping center permaneceu por força dos acontecimentos, fechado por 3 dias, causando aos lojistas um prejuízo estimado em 2.938.000. Solicitação deferida. Senhor Lázaro, senhora Judite, poderiam descrever a este tribunal o que aconteceu na manhã do dia 7 de setembro? Chegamos de carro no estacionamento do shopping, como todo domingo. Todo domingo, fielmente. E aquela coisa estava lá. 11 cadáveres. Isso. Só telefonamos para a polícia para denunciar como cidadãos. Na nossa idade, ver aquilo não é, Lázaro? Minha esposa não está bem depois daquele dia. Lamento muito. Ela sofre do coração. Como cidadãos denunciar aquilo. Fizemos o que qualquer pessoa de bem faria, não é, Lázaro? E como o senhor se sentiu? Profundamente enojado. Pode repetir? Claro, profundamente enojado. Mais uma vez. Isso é necessário? Por favor. Profundamente Meu enojado. marido é hipertenso. Fui hospitalizado naquela tarde. Graças a Deus o pior não aconteceu. Pressão muito alta. Subiu demais. Para os senhores, cidadãos ciosos de seus deveres, e friso que isso é de extrema importância para os autos desse processo. Para os senhores, eu repito, que aqui representam a nossa sociedade como um todo. Em sua opinião, qual o significado desta ação? O mundo de hoje, esse mundo que está aí, essa coisa, esse nojo todo, não é, Lázaro? Isso só mostra pra gente o quanto o mundo de hoje... Nem mais um shopping center, meritíssima. Será que nem um shopping center a nossa população poderá se sentir segura? José Carlos dos Santos. Nara Gomes. Maria do Socorro Silva. Carlos Almeida da Costa. Felipe Silveira. Peço aos réus que se pronunciem apenas quando forem questionados. Valdomiro de Souza. Meritíssima, a promotoria não terminou com as testemunhas. Lúcia Silva Correa e Holanda Cunha. E os réus se pronunciem apenas quando forem questionados. Silvio Santiago. Valdemir Andrade. Ordem. Eduardo Pinheiro. Ordem. Os nomes
em vala comum, assassinados nas ruas, longe dos condomínios fechados. Ruas, becos, perto, mas muito longe. Longe demais dos shoppings, das câmeras de vigilância, dos seguranças treinados. Pela ordem! Onde se pode ter paz. Guarda! Mas quem pode? Esse tribunal ordena que os réus sejam imediatamente recolhidos às suas celas! Ela dá uma ordem! Eu quero falar com eles agora! Calma, solta a arma. Eu vim entregar meu corpo. Vocês estão entendendo? Eu vim entregar o meu cadáver pra Steve. Larga a arma! Agora! Podem vidrar meu corpo! Podem vidrar o que vocês quiserem! Tem mais gente como eu lá fora! Vocês estão ouvindo? Muito mais gente como eu! Se não soltar a arma, a gente vai atirar! Eu vim entregar meu corpo, vocês entendem? Calma, agora solta a arma! Eu vim entregar meu corpo! Vim entregar o meu cadáver pra Steve! Nunca antes na história deste país. Reporto agora, entendendo a conveniência deste levantamento na presente altura do julgamento em processo, um breve inventário das acusações em curso por violação de sepultura, subtração e profanação de cadáveres. Artigos 210, 211 e 212 do Código Penal. Primeira acusação. Ação realizada pelos réus com o cadáver de Joselildo de Souza,
Mulher falecida e sepultada 3 dias antes do crime ocorrido. O cadáver da vítima foi desenterrado e exposto em frente à empresa onde trabalhava. Segunda acusação. O grupo autodenominado Estirpe é acusado de expor os cadáveres de 3 crianças, falecidas poucos dias antes do crime, na área de ginástica de um parque público da cidade. Terceira acusação. Após desenterrarem os corpos de 11 indigentes, os réus confessos compuseram com os cadáveres uma funesta reprodução da obra A Escola de Atenas, do pintor renascentista Rafael, utilizando como tela o estacionamento de um grande shopping center. Ah! Quem será que são esses meninos, hein? Fala tudo que eles fazem, mas não conta nada da vida deles. Não diz o nome, não mostra a cara. Não sei se foram abandonados. E se eles já passaram necessidade. Eu tenho medo de mexer com cadáver, peço licença antes de entrar no cemitério. Se fosse para a escola, não tinha o que fazer no cemitério. Vai ver, nem é culpa deles. A Gislene diz que um é o filho do Jorge. Fala nessa língua estranha. Coisa de moleque, né? Os meninos não vivem jogando saco de lixo lá em casa. Mas que não é coisa de Deus também não é não. Não tem respeito. Gente sem coração. Meu corpo, ó. Vou pôr no mármore. Quero ver desenterrado. Isso tudo é mentira. Invenção pra vender jornal. Magia negra! Pra mim é magia negra. Tentativa de abrir as portas do inferno pra deixar sair. Ah, a pessoa trabalha uma vida inteira. Quando vai e morre, acha que acabou, e aí, ó. A Elisete falou que é coisa dos extraterrestres. É, tem uma prima que conhece o irmão do cunhado de segurança que diz que viu o momento que estacionaram a nave lá no shopping. Tudo verde. É o fim dos tempos. Fim dos tempos. Acusada de ladra, porra, outra que é pouco, é nada. São só nomes que dão pra mim. São só nomes que dão pra mim. Seu coquetel é caro, o meu é molotov. Seu AP é chiquete, o meu é um QG. Seu carro é parcelado, o meu boleto é pago. No fim de semana, você curte bacana. E eu que delícia, armando uma milícia. Molotov, 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 molotov. Justiça, justiça, artista, justiça. Justiça, justiça, artista, justiça. Diga aí mesmo, do que queremos a esse. Pra mostrar que no final, todo mundo é igual. Quarta acusação. Homicídio doloso em primeiro grau. Os réus são acusados de assassinar utilizando chama de fogo uma senhora de 72 anos não identificada. Relato a seguir para que conste nos autos do processo as circunstâncias do crime. Na tarde do dia 25 de dezembro, a referida senhora, paciente hospitalizada em um grande hospital público, encontrava-se em uma maca nos corredores, aguardando a transferência para um leito, na unidade de tratamento intensivo. Diagnosticada com câncer nos ossos em estado terminal, a paciente foi retirada das dependências do referido hospital pelos réus e levada para um barracão na periferia da cidade, um provável local de reunião da quadrilha, e assassinada com um tiro na nuca instrumentado por uma arma de numeração não identificada, calibre 32. A promotoria gostaria de fazer algumas perguntas. Os crimes aqui levantados foram comprovados pela investigação criminal sem margem de dúvida. A única argumentação da defesa é de que se trata de crimes políticos, cometidos em nome da coletividade. Mas disse sabiamente que a voz do povo é a voz de Deus. E a que conclusão podemos chegar acerca da vontade de Deus, se a opinião pública em massa se mostra contrária a esses atos hediondos, não estabelecendo nenhum tipo de vínculo com os referidos criminosos? Para quem a Estirpe representa uma ameaça? Quem lucra com a miséria, o descaso, com a morte? O dinheiro desviado pela corrupção seria suficiente para educar, sanear, tratar com dignidade
corruptos que pululam em todas as esferas de poder do nosso país deveriam ser julgados como ladrões ou como assassinos em série. O homicídio doloso é a mais chocante violação do senso moral da humanidade civilizada. Essas pessoas expuseram corpos em estado de putrefação e, não satisfeitas, acabaram por matar uma mulher inocente, sem chances de defesa. Mesmo se levarmos em conta a hipótese de crime político, o que as diferencia da dita sociedade a qual elas atacam? Por que um tiro de desespero na cabeça de uma moribunda abandonada nos corredores de um hospital, sucateado, tem mais peso que os milhares de assassinatos cometidos pela indiferença pública? Bem no período da ditadura militar, a selvageria dos grupos de guerrilha urbana chegou a extremos como neste caso. Pode uma luta para dar voz a quem nunca teve ser julgada por aqueles que sempre sufocaram estas vozes? Se não coibirmos com rigor estes atos, em que tipo de caos irá mergulhar nossa sociedade? Em que espécie de inferno estaremos todos imersos? Ser soterrada pela negligência do poder público não é crime. Mortalidade infantil não é crime. Falência do sistema de saúde pública não é crime. De quem é o crime? De quem é a responsabilidade? Quem cometeu esses crimes? Quem são os criminosos? O horror de um tiro na cabeça. Muita dor aqui. Aqui. Dor aqui. Você vai me dar a injeção? Já passa da hora. A moça não veio. Você vai me dar agora a injeção? A moça não veio. Calma. Filha. Filha. É você? Sim. É você, filha? Sim, sim, sou eu. Eu sabia. Eles disseram que você não vinha. E não vinha mais, nunca mais, mas eu sabia. Sonhei. Você e eu. Pedi a Deus tanto, tanto, meu filho. Veio me levar, não foi? Calma. A dor. Eu rezo, não adianta. A dor aumenta cada dia, cada minuto. A dor, filha. Dor. Sempre que voltava para casa, a menina passava pelo lago. A menina? Ela tinha medo do lago. Era tão escuro, não dava para ver o fundo. O lago. Tinha medo. Um dia, enquanto caminhava, a menina percebeu que alguém a estava seguindo. Uma sombra no caminho. Uma sombra atrás dela. Então a menina começou a correr. E quanto mais corria, mais sentia medo. E chorava. A menina decidiu se esconder dentro do lago. Ela sentiu quando foi engolida pelas águas escuras do lago. Demorou para abrir os olhos, com medo do que veria. Monstros? Mas era tudo tão silencioso em volta dela. E os monstros costumam fazer barulho. Ela esperou mais um pouco para criar coragem. E aí, lentamente, abriu os olhos e viu que o lago era lindo, visto dali, de dentro. Viu as estrelas no fundo do lago, viu os peixes que dançavam ali e viu cores que nunca tinha visto no mundo lá fora. E era lindo tudo. A menina não tinha mais medo. Eu estou vendo, filho, as estrelas, os peixes
que dança aqui no lado. É lindo, lindo, lindo. Como é que vai, e aí, como é que vai, e aí, como é que vai ficar? Tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem, mal sabe. Olhando aqui, só uma parte, isso daí, tudo pode ser, mas nada pode crer. Olhando aqui, pode crer, ali pode crer. Tudo só uma parte menina, parte não é verdade. Ai, 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 vai ficar. Tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem, mal sabe. Olhando aqui, só uma parte, isso daí, tudo pode ser, mas nada pode crer. Olhando aqui, pode crer. Tudo só uma parte menina, parte não é verdade. Tudo só uma parte menina, parte não é verdade. Tudo só uma parte menina, parte não é verdade. Senhores do júri, a costureira soterrada pela vontade de Deus. As 3 crianças mortas em circunstâncias que nunca interessaram a ninguém. Os 11 assassinados sem assassino nas ruas de uma cidade sem rumo. A morta viva entregue à própria sorte nos corredores de um hospital público, apodrecendo lentamente em vida. Vida. A exposição de cadáveres não deveria ser o crime a ser julgado aqui. Não. Os crimes que deveriam ser julgados aqui foram aqueles trazidos à tona pela ação deste grupo de pessoas que, ao desenterrarem cadáveres, desenterraram crimes impunes. Crimes causados pela negligência direta do Estado, pela omissão e conivência da sociedade. A nossa omissão, nossa conivência, esses crimes, que são apenas a ponta de um iceberg de horror, poderiam ter sido evitados com trabalho, honestidade, solidariedade, vontade política. Esses crimes permanecem impunes. Até quando? Até quando, senhores? Vândalos, desordeiros, assassinos. Vagabundos sem passado, presente ou futuro, chafurdando sem perspectivas em sua miséria moral. Empenhados em tirar de nós todos a esperança por um mundo mais humano. Desprovidos de respeito pelas pessoas e pelas instituições, buscaram, através de seus atos de terror, criar pura e simplesmente o caos em nosso mundo. Expor o cadáver de uma humilde mãe de família, depositar no parque público corpos de crianças, vilipendiar o descanso eterno de 11 cidadãos, assassinaram a senhora enferma de 72 anos com um tiro na cabeça? De que maneira esses atos monstruosos poderiam resultar em um bem maior? Se havia algum intuito político em tudo isso, por que não buscar o diálogo dentro dos trâmites democráticos de um Estado de Direito, onde todas as vozes são respeitadas e ouvidas? Não, não se trata disso. Nunca se tratou disso. Trata-se simplesmente da violação dos direitos individuais através do uso de violência brutal e gratuita. Trata-se de barbárie. A promotoria pede aos excelentíssimos membros do júri que façam justiça e aliviem o coração de todas as vítimas dessa organização criminosa, condenando os réus à pena máxima. Todas as provas, perguntas e argumentos foram expostos diante de vocês. Eu peço que os membros do júri se reúnam e deliberem sobre o caso. O seu veredito será anunciado amanhã por esse tribunal. A sessão está encerrada. Moças em pele verde, invadindo casas, praças, becos,
após o início do julgamento que mobilizou o país, o caso Estirpe se encerra carregado de controvérsias, antes mesmo que os jurados pudessem emitir seu veredito final. Os 6 membros da primeira célula terrorista brasileira pós-moderna foram encontrados mortos por enforcamento em suas celas. Como em Antígona, o suicídio coletivo do grupo confere contornos de tragédia a esta lamentável história. Na célebre obra de Sófocles, Antígona é condenada por ir contra as leis do Estado, cometendo o ato subversivo de enterrar seu irmão, insepulto e exposto publicamente por ordem do governo de Tebas. Agora, 2.500 anos depois, este grupo de pessoas foi julgado por um ato igualmente subversivo, que consiste justamente no oposto da heroína grega: desenterrar os seus mortos. Sepultá-los por ordem do Estado, e expuseram seus corpos em praça pública. Mortos que não queriam, que não podiam descansar em paz. Horrorizados diante dos eventos, talvez nos esqueçamos. Faz tempo que não chove, o pé estava até forte. É muita falta de sorte se a raiz secar. Será que o que resta também tem que acabar? Que também virou moda? Deixa de acreditar. Sou da terra macia, rasgando a folha da força, sou isca pro mar. A caminho do monte, rito chamando a chuva pra lavar a tristeza na fonte. Divorciados até da possibilidade de diálogo conosco. Nós os matamos em vida. Eles estão começando a descobrir como é viver na morte. Se fecharmos os olhos e escutarmos com atenção, é possível ouvi-los se aproximando, cada vez mais perto. Muitos, com a voracidade e potencial para a destruição de um bando de mortos-vivos de filme B. Nossa civilização é sua necrópole.